Boa noite, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa aplicar em nossos corações a Sua palavra, queremos meditar neste momento. Eu gostaria que os irmãos e os amigos abrissem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, onde nós iremos ler do verso 16 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que o Senhor aplique em nossos corações a porção da sua palavra. Ó Deus eterno Pai, faça com que possamos, Senhor Deus, aprender cada vez mais a tua palavra, para fazer como diz Tiago, para colocarmos em prática e não sermos apenas ouvintes, Senhor. Nos orienta neste momento, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, esse texto, ele fala a respeito de santidade e da relação de Deus conosco, como uma relação de pai e filho. Pedro, ele escreve essa carta, como o verso primeiro fala, aqueles irmãos que estão dispersos em algumas regiões, em algumas províncias romanas da Ásia Menor, que hoje faz parte da atual Turquia. E ele dá algumas orientações a esses irmãos, ele os exorta a permanecerem firmes, mesmo diante das provações. E aí ele também os exorta a que eles vivam uma vida de santidade durante o período de sua peregrinação aqui nesta terra. E ele começa dizendo no verso 16, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. E aqui, irmãos, uma coisa muito interessante é que quando Pedro diz, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo, ele está dizendo para aqueles irmãos que uma vida de santidade não é algo que partiu da cabeça dele mesmo, de Pedro. Não, mas quando ele diz escrito está, ele está dizendo que a Escritura Sagrada, que o próprio Deus requer daqueles irmãos e também de nós uma vida de santidade. Porque o próprio Deus, ele é santo. Então, como atitude, até mesmo de amor para com o nosso Deus, nós temos que também ter uma vida de santidade, porque isso agrada ao nosso Deus. E ele continua no verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aqui nós aprendemos uma coisa interessante nesse versículo. Algumas coisas, melhor dizendo. A primeira delas é que Deus, ele é Pai daqueles que o invocam. Ele tem uma relação de pai com o filho que o invoca. É uma relação que vai além do que a gente possa imaginar, porque Paulo até menciona isso lá em Romanos. Ele diz que nós clamamos Abba, Pai, ou seja, paizinho, uma relação de intimidade. E ele, como pai, faz com que nós tenhamos uma vida livre, para que possamos ter acesso a ele a hora que a gente quiser.
A hora que cada um de nós precisar, Ele estará pronto a nos atender. E o que é interessante, meus queridos e minhas queridas irmãs, é que isto todos nós já sabemos, que Deus é nosso Pai, que Ele é Pai daqueles que o invocam, daqueles que têm Jesus Cristo em suas vidas. Mas muitas vezes nós temos algumas situações que esquecemos disso. É por isso que é importante saber o que isso representa para nós, ser filho de Deus. O que isso representa para mim? O que isso representa para você? Será que é simplesmente uma espécie de título, ou mesmo uma espécie de, que chega a ser até quase fazer papel de um amuleto, que nos livra de todo o mal? Não, não é. É algo que vai muito mais além. Quando entendemos que Deus, Ele é nosso Pai, nós estamos dizendo que estamos debaixo da proteção dEle, estamos debaixo da autoridade dEle, da disciplina dEle e também do amor que Ele tem por nós. É algo que tem muito mais relevância do que o simples fato de acharmos que temos uma espécie de amuleto para conosco. Não. Essa relação, ela é uma relação de pai e filho, pensada da melhor maneira possível. Veja que Jesus Cristo, Ele falava assim, se dirigia a Deus como Pai, e Ele ensinou os seus discípulos a fazer assim também. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, lá nos versos de 1 a 6, ele fala da nossa adoção em Cristo como filho de Deus. E por isso que o Espírito de Cristo, que o Pai colocou em nós, clama, Abba, Pai. Como Pai, Ele também nos corrige. O escritor aos Hebreus fala isso, que Deus corrige a quem ama. E se nós rejeitamos a correção, nós não estamos sendo filhos, estamos sendo bastardos. Então Ele nos corrige para que possamos ter uma vida mais dedicada a Ele, para que possamos ter uma vida que o agrade. Ele, como Pai, também nos guarda pelo seu poder, mediante a fé. E aí a gente vai lembrar que o escritor aos Hebreus também fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele nos guarda. E para quê? Conforme Romanos 8, 31 e 38, a gente pode entender ali, Ele nos guarda de todo mal, de modo que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que somos guardados, não é fome, não é nudez, não é perigo, não é espada, nada nos pode separar, não porque somos fortes para ficarmos ali inabaláveis, não, mas é porque o amor de Deus e a fortaleza de Deus habita em nós. Por isso que Paulo disse que quando estou fraco, aí que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus nos guarda. Somos filhos de Deus e o poder dele se aperfeiçoa em nós quando entendemos as nossas limitações, as nossas fraquezas e recorremos a Ele como Pai querido que está sempre perto para nos atender. Seja para dizer sim, seja para dizer não. Isso é que é importante que a gente saiba, porque a vontade de Deus é ela que é boa, perfeita e agradável e não a nossa. Então, como filhos obedientes, devemos entender que o que Ele tem é o melhor para nós, mesmo que muitas vezes não venhamos a entender. E como Pai Santo que é, Ele exige de nós santidade. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, vai dizer que sem santidade nós não veremos a Deus. E ele continua, ainda nesse verso, ele continua dizendo que Ele vai julgar segundo as obras de cada um. E Ele faz isso sem fazer acepção de pessoas. Veja bem, irmãos, só o fato de nós entendermos que toda a humanidade estará diante de Deus para ser julgada por Ele, isso já é motivo de causar temor. Claro, já é motivo de causar um certo medo. Mas o que é interessante é que Pedro, no capítulo 4, verso 18, ele alia isso ao sentimento também de esperança. Mas por quê? Porque ele sabe
ele tinha plena convicção que todo aquele que invoca o nome do Senhor e sendo filho de Deus, tem sobre ele aspergido o sangue do Senhor Jesus Cristo, que o guardará e que o livrará para ser aprovado por Deus no dia do grande julgamento. Veja então que não se trata de termos aquele pavor de quem vai comparecer diante do tribunal para receber a sentença de condenação. Não. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que são filhos de Deus, que vivem em santidade, como está escrito, que Pedro fala assim, sobre esses, o sangue de Cristo purificou todo o pecado. De modo que agora ele, como Pai amoroso, receberá para estar com ele eternamente. E essa é a vida eterna, estar com o Senhor eternamente, sendo ele nosso Pai e nós sendo seus filhos. E o que nos chama a atenção aqui no texto, continuando, é que ele fala que, sendo assim, então, nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. É interessante, irmãos, que essa palavra peregrinação, ela vem de uma palavra grega, paroikia, que significa literalmente estar fora de casa. E essa palavra se refere a uma condição de pessoas que são estrangeiras, residem em um certo lugar, que não é o lugar de origem delas, elas são estrangeiras, estão naquele lugar como cidadãos, mas não gozam dos direitos, de todos os direitos do cidadão daquele lugar. Repetindo, essa palavra peregrinos, peregrinação, ela vem do grego paroikia, que tem esse significado. Um grupo de pessoas estrangeiras que estão no lugar, mas naquele lugar elas não gozam de direitos de cidadãos. E aí eu fico pensando, nós como filhos de Deus, você como filho de Deus, você como filha de Deus, quantas vezes você não sentiu que está num lugar e é rejeitada ou rejeitado, você é estrangeiro naquele lugar, porque você não goza, digamos assim, dos direitos que aquelas pessoas têm simplesmente pelo fato de você dizer que é filho ou filha de Deus. Quantas vezes nos pegamos em situações onde as pessoas até discriminam os crentes? Mas aí uma coisa é que tem que ficar claro na cabeça da gente, é que quando ele diz que aqui é o lugar da nossa peregrinação, isso significa que essa não é a nossa morada definitiva. Então nada disso pode nos deixar com a cabeça baixa. Nada disso pode nos entristecer, porque na verdade sobre isso Jesus Cristo já falou, que o mundo não iria nos receber, porque o mundo não conhece ao Senhor Jesus, então ele não conhecerá aqueles que são filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se assim acontece com você, se assim acontece conosco, na verdade, nós devemos exultar a Deus, porque aí é que cada vez mais nós entendemos que aqui é apenas nossa peregrinação e não o nosso lugar final. E é isso que nós aprendemos. Durante nossa peregrinação, devemos nos portar com temor, com respeito, sendo santos, porque santo é o nosso Pai, que nos resgatou, que preparou uma morada no céu para cada um dos seus filhos. E aí vem uma reflexão para nós. Se a gente tem consciência de que aqui não é a nossa morada definitiva, por que tantas vezes a gente quer entesourar coisas aqui na terra para que possamos ter uma vida muito boa, como se aqui fôssemos ficar para sempre? É claro que cada um de nós quer o conforto, quer uma boa vida, mas a gente não pode ficar depositando toda a nossa energia nas coisas que ficam aqui, porque aqui não é a nossa morada definitiva. Nós estamos apenas numa peregrinação aqui. E durante essa peregrinação, como Jesus Cristo já falou, lá no Evangelho de Mateus, que nós devemos gerar coisas, não que fiquem aqui onde a traça e a ferrugem consomem. Não,
mas a juntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Então, dessa forma, meus irmãos, a gente tem que entender que essa não é a nossa morada. Nós apenas estamos aqui numa peregrinação, o lugar daqueles que são filhos de Deus. Filipenses 3, 20 e 21 vai falar isso. É que a nossa morada está nos céus. Aqui estamos apenas de passagem. Mas durante essa passagem, devemos aqui refletir o caráter santo do nosso Pai, que é Deus, através das nossas ações, do nosso testemunho, para que os outros vejam o Deus Santo através do nosso testemunho. E, portanto, nossa vida aqui nessa terra, fora de casa, deve ser pautada pela santidade e temor a Deus. Enquanto aqui nós estivermos, temos que ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade, que mostre ao mundo o Deus Santo, que é o nosso Pai. Eu queria concluir, meus queridos irmãos, dizendo que Deus é santo, e se Ele é nosso Pai, nós não temos outra opção a não ser sermos santos como Ele é, como Ele nos ensina. Devemos lembrar que sempre, tudo que fizermos, nós iremos prestar conta diante de Deus. Mas entendemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E diante do julgamento de Deus, se somos filhos dele, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. E a nossa herança está nos céus. E durante nossa vida aqui nessa peregrinação, sempre viver uma vida onde, através dela, Deus seja louvado e glorificado e honrado como Ele deve ser. E por fim, como o restante do texto diz, verso 18, 19, 20 e 21, um resumo. Sempre em nossa mente deve estar o valor do sacrifício de Cristo para a nossa redenção. Muitas vezes a gente esquece, porque a gente tem aquela ideia de que a gente é salvo pela graça, como realmente é. Mas ora, somos salvos pela graça, isso não nos custou nada, mas houve um preço muito alto pago para que nós recebêssemos de graça essa vida. E esse preço, Pedro vai dizer que foi o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço. Então, não diminuamos, nunca jamais esqueçamos do valor do sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário para pagar a minha dívida, a sua dívida, para pagar a nossa dívida, porque foi um preço muito alto, que para nós não custou nada, mas para Ele custou a sua própria vida, que deu em resgate de muitos. Que o Senhor nos abençoe, que sejamos sempre atentos a tudo que o Senhor fala para nós e que possamos honrá-lo em toda a nossa vida, em toda a nossa peregrinação, até que um dia estejamos com Ele na glória. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia